Oi, gente. Hello. Rodrigo. Gabi. Hugo. Ju. Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. Se você não é inscrito, dá só um inscrever-se aí. E se quiser episódios antecipados, a gente deve estar lá no quarto da quarta temporada, alguma coisa assim. Patreon fora do Brasil e apoia-se no Brasil. Tá bom? E aí a gente vai escolher os 3 personagens favoritos da terceira temporada. Vocês vão assistir agora cenas de dor e sofrimento. Nossa, pior momento é isso, velho. Escolher os trem, velho. Cada um vai começar uma vez, tá? Com personagem? Ok. Quem quer começar com o terceiro? O Gão. Galera, em terceiro lugar, vou causar polêmicas aqui, hein? Reclamei bastante, fiquei muito revoltado com esse personagem. É a Juliet, terceira posição. Nossa, É sua terceira personagem favorita? Porque, tipo assim, cara, eu penso o seguinte, tá sendo muito influente no que tá acontecendo e nas coisas que aconteceram nessa temporada. Até que no último reatômetro eu coloquei o Ben, tá ligado? Eu falei, cara, esse Ben, ele é novo na série, ninguém era, como é que era? Henry Gale, né? E aí ele é novo na série, só que o que ele participou ali teve um impacto gigantesco pro rumo que a série tomou. Sacou? E o rolê da Juliet mais ou menos, era um personagem novo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ela aparentava ser mais amigável, sacaneava o Jack, tipo, você tem certeza que quer fazer isso mesmo, tal. E ela sempre foi muito misteriosa, não é que, tipo assim, você olha pra ela, você não sabe se ela tá falando a verdade ou se ela tá falando a mentira, que é o mesmo rolê que aconteceu com o Ben, tá ligado? Agora, aparentemente, ela tá se mostrando a favor da galera aí, tipo, do povo do avião, né? Mas até hoje ainda tem um pé atrás com ela, e isso eu acho muito massa. Porque agora ela tá junto da galera. Então vai dar conteúdo. Massa, massa, massa. Ju, seu terceiro? O meu terceiro personagem Loki. é o Jack. Massa. Jackinho, porque nunca gostei do Jack, né? Mas, assim, nessa temporada, no geral, foi o que até o momento a Gabi falou também, né? Tipo assim, no início eu tava gostando pra caralho dele, no final ele deu uma bombeada ali e tal, fiquei meio meh com ele. Mas, cara, no geral, eu acho que, tipo, eu curti muito ele nessa temporada, assim. Eu acho que só no final mesmo que ele foi ficando meio palha, assim. Mas, pô, até ali, mais da metade, né, da temporada, o bicho, velho, me surpreendeu, sabe? Ele tava... Pior, né? Ele passou sei por muita explicar, coisa ali, né? ele viu muita coisa e mesmo assim ele manteve a... E aí, velho, o bicho, Calma tipo, ali. o tempo inteiro... Lá, quando eles estavam lá na outra ilha, né? Tipo, velho, batendo de frente e tal. Mesmo sendo sempre bonzinho, né? Porque ele sempre foi. E ainda assim, velho, tentando salvar a Kate e Sawyer. Mesmo vendo os dois se pegando lá. E o Jack deixou claro nesse finale, hein? Que ele pediu pra Kate não voltar. Pra proteger ela. Exatamente. Porque ele ama ela, né? Claro, exatamente. Teve aquele momento da cirurgia que foi muito massa, né? Um Sim. dos melhores da Mano, temporada. sim. O bicho foi muito pica ali, cara. Foi. Vamos fazer a cirurgia, vamos lá. E aí mete aquele louco ali, cara. E depois Ali ele foi fazer certinho e cortou sem querer de novo. Foi. Foi. Ali ele teve muito culhão. Então, acho que o Jack fica ali no meu terceiro. Boa. Seu terceiro. Tá, o meu terceiro dessa vez ficou com Hurley. Grande Hurley. Boa. Ficou com Hurley porque... Eu não preciso explicar muito, né? Porque o Hurley é maravilhoso. Se quiser só falar Hurley, tá de boa. Não, porque o Hurley é maravilhoso, é um personagem que sempre entrega muito mesmo. É porque, assim, eu acho que ele não é nem um dos personagens principais, mas também não é um secundário, né? Tipo assim, ele fica ali. Exato. E acabou sendo um baita herói dessa temporada, né? Não, Atropelou os caras no final ali. Chegou com tudo frenético. Então, é isso. Eu acho o personagem, desde o começo, muito, muito bem construído, mesmo não estando nos momentos principais. Sim. Quer dizer, agora tá, né? Mas Boa. E sempre divertido. Sempre era legal ver ele. Sempre é legal. mesmo quando não é da coisa mais legal, é sempre ou emocionante ou é engraçado. Isso. Sempre é uma parada que acrescenta de alguma forma. Isso. Sem contar que eu adoro aquele episódio dele da Kombi lá. Sim, muito bom. Pegando o Charlie. Meu irmão, acorda. Vamos encarar essa porra de frente. Bora, vai morrer? Então vamos. Foi a Kombi que salvou a galera no final ali. Inclusive, aqui eu deixo a menção honrosa pro Hurley e pro Charlie nessa temporada. Idem.
Porque, mano, o Charlie também foi o personagem que a gente tava com muita raiva. A gente falou nessa mal a temporada. temporada inteira, né? Sim. Pois bem, o meu terceiro lugar é o Charlie. Ah, olha aí. Ó, exatamente isso que vocês falaram. Irmão, vocês estavam aqui xingando esse bicho todo episódio. Assim, eu entendo. Eu lembro de ficar puto assim, com o Charlie várias vezes na primeira vez que eu vi. E, cara, tipo assim, o lance dele com o Desmond foi tão bem construído aos poucos, né? Foi dando tempo pra gente se acostumar com aquilo e ir ficando agoniado aos poucos. Até que teve um episódio que a gente ficou agoniadaço quando o Desmond vê o Charlie morrendo com a flecha. Nossa, sim. E aí teve esse do episódio dele, do Greatest Hits, que, cara, ali foi pra... Aquele episódio foi pancada, velho. É, foi foda. Eu acho que, assim, até a antecipação da morte do Charlie é tão ruim quanto, ou pior, a própria morte, porque a gente fica lá naquela expectativa de... Fica na agonia, vai, não vai, como que vai, que horas exatamente. que vai. E aí eu ficava perguntando pra vocês, e aí, o Charlie vai morrer ou não? Segundo, Ju. O meu segundo lugar, pasmem, fica para Loki. Loki não tá no meu primeiro dessa vez, olha aí, ó. Bom, Loki, obviamente, porque, velho, né, dispensa até comentários, aí você vê a mesma coisa, mano, Loki é foda. Apesar de que eu achei até que nessa temporada ele ficou, né, um pouco de lado, mas ainda assim ele teve uma grande importância em muitos momentos ali, né? Principalmente nesse final, né? Então, mano, Loki pra mim... Total. Always no meu top 3. Eu ia até falar uma coisa assim, naquele episódio do pai dele lá, The Brig. No início, cara, eu fiquei apreensiva. Pensando, mano, Loki, porque eu fiquei puta, assim, eu comecei puta com ele. Tipo, mano, você tá fazendo muita merda, cara, o que você tá fazendo, meu Deus. Aí quando no final mostra, aí eu falei, pô, o Loki é foda, velho. Nunca duvidei de você, cara. É ruim essa sensação, né, de que, cara, a gente gosta de um personagem e ele tá fazendo merda, a gente vai ter que... Passar pano pra isso. Passar pano ao contrário, né? Sem contar que a gente também descobriu, né, finalmente, como ele perdeu o movimento das pernas. Teve muito momento marcante do Loki. O Loki sempre participa desses momentos absurdos, assim. E naquele episódio aí que você falou do The Brig, a atuação dele também achei foda, cara, que... Depois que o Sawyer mata o Cooper, os dois, ele olha pro Sawyer assim e fala, velho, obrigado. Beleza que ele manipulou o Sawyer pra aquilo, né? Sim. Não passo pano... Ele realmente, meio que manipulou. não passo pano pra forma que ele fez isso. Que a ideia foi do Richard. Ele não fez à toa. Exatamente. Tipo assim, eu achei que ele só tava fazendo porque ele não tava com Caralho, coragem de velho, matar. como vocês passam pano pra esse brother? Loki! Passando Gente, a nossa amizade acaba saindo dessa porta, porque Deus é mais. Tá de boa. Hugão, teu segundo. Segundo lugar também vai pro Loki, rapaz. Cara, querendo ou não, mais que esse velho, como a Gabi fala, véio, seja um velho místico lazarento. Entendeu? Não, a Gabi chama de safado. Safado, sem vergonha. Safado. Cara, querendo ou não, desde a primeira temporada, o Loki, ele meio que tem um... Por mais que seja de maneiras totalmente escrotas, vamos falar assim, ele acaba abrindo caminho pra série, tipo, pra tudo. O rolê do Bunker, que aí chegou no Desmond, que chegou em toda a palhaçada que tá. O rolê do Jacob, ele ter a conexão com a ilha, ele falar com o Ben, e o Ben é tipo, pô, cara, ele tem uma conexão com você, meio sentindo uma inveja, ele encontrando com o Jacob, ele na visão do Echo lá, né, tipo, vendo o Echo fazendo os negócios, só que era ele que tava vendo. Então eu acho isso muito doido, velho. Saca? Então ele acabou ainda tendo uma relevância gigantesca até no final. E ele merece estar no meu top 2, porque com ele tem esse esquema. E outra coisa, cara, eu acho que o Loki é o personagem que mais leva a gente a ter umas respostas ali dos outros, né?
Porque ele que, tipo, véi, tá indo atrás cabuloso. E o bicho, véi, eu quero falar com o Jacob. Bora lá, eu quero ver que é esse Jacob, então. Me leva lá. E, tipo... Ele peita todo mundo, né? E sempre descobrindo coisa nova, cara. E, tipo, pô, falando com o morto, falando com os caceta 4. Morto? Falando com a ilha, falando tá. com tudo, né? O homem fala com tudo. O cara fala mais que o homem da cobra. Tomando chazão, tiro, vendo o Walt lá. E aí, velho, acorda aí, mano. Levanta. Sobreviveu ao tiro também. Eu não lembro onde eu vi isso, alguém falou, mas é muito, muito real, né? Tipo, o Loki é a nossa vontade de espectador de descobrir as coisas, o Loki que tem. Que faz, A galera não tem ali muito. Eles querem sair da ilha, né? E ele quer descobrir o que ele tipo, ele vai descobrindo um negócio e meio que não sempre, tá, Gabi? Calma, respira. Isso que eu vou falar agora. Ele, tipo assim, ele não quer interferir, ele acaba não querendo interferir coisas que não tá no caminho dele. Por exemplo, lá no Black Rock, tá ligado? A Rousseau chega, olha pra ele assim, ele olha pra ela. E aí? O que você tá fazendo aqui? Ela vem pegar bomba. Ele falou, tá ali, ó, mete bronca. Nem pergunta pra quê. Suave, tranquilo. Agora, se o negócio entrar no meio do caminho do Loki, de duas, uma pessoa morre, né? Ou dá algum BO ali, mas... Justo. Vai lá, Gabi, seu segundo. Pasmem, o meu segundo lugar também vai pro Loki. Mentira, né? Mas rapidão, teve um episódio aí que tu gostou do Loki. Não, então, gente... E no seguinte ela odiou, foi maravilhoso. O que acontece? O esquema é, eu amo odiar o Loki. Esse é o esquema. Eu concordo com tudo que o Hugo disse em relação à série. Ele, pra série, é um personagem maravilhoso. Assim como o Ben é. Mas eu discordo completamente de pessoas escrotas que passam por cima de tudo e todos pra conseguir o que quer. Não consigo ter um carinho por ele, mas gosto muito do personagem. Lembrei igual eu com a Juliet. Onde foi que você gostou dele? Quando ele vai no acampamento do Ben ali, dos outros ali. Bora, me mostra onde é que tá o Jacob. Vamos lá no Jacob. Então, vamos lá. Se ele fosse assim, um pouco mais comedido, seria perfeito. Se ele não saísse, de novo, botando os outros pra fazer o trabalho sujo dele. É isso que me deixa muito bolada. Ah, Boone, sobe lá. Ah, Kate, desce lá você. Ah, Sawyer, mata aí meu pai. Isso me deixa muito bolada, mas amo o personagem. Isso é o segundo? Porém, não merece estar no meu top 5. Meu top 3. O meu segundo é o Desmond. Boa. Meu segundo é o Desmond. Desde o primeiro momento que ele apareceu, eu já tinha curtido o personagem. E querendo ou não, ele também teve uma participação muito importante, né, nessa temporada. Principalmente com essas visões também, né, do Charlie, vendo a menina caindo lá, enfim. Então eu acho que ele é um combinadinho de tudo. Ele é um personagem gente boa, engraçado, que tem uma importância... importante. Brother de todo mundo ali, né? Pois é, e por isso ele é meu segundo. Massa. E os flashbacks dele eu acho muito legais também. Grande Dedé. Todos os episódios que tiveram um flashback dele, eu lembro de ter gostado muitíssimo, assim, de querer falar, tipo, nossa, tomara que seja um flashback do Desmond de novo. Massa. O meu segundo, a minha segunda, é a grande Juliet. Eu não quis comentar muito na hora que você falou, porque eu ia falar da Juliet. E, pô, basicamente o que você falou. A Juliet movimentou essa terceira temporada, assim, já começou com ela, assim, né, a primeira cena dela. Eu acho que ela é extremamente forte, assim, no sentido de, pô, nada que quando a Juliet aparece é mais ou menos, sabe? Tipo, é meio, qualquer coisa, tipo, picolé de chuchu, sabe? É sempre troços que te levam a ficar revoltado com ela, ou, porra, caraca, que mina foda, velho. E eu acho ela muito foda, assim. Eu entendo a posição de vocês, eu entendo que o personagem dela é construído pra ser assim. A gente fica na dúvida, né? Caraca, velho, qual é da Juliet? A gente não consegue olhar pra ela e ver se ela tá sendo, né, sincera com a galera da ilha ou com o Ben. Se bem que com o Ben não, com o Ben ela sempre desconfiou, né? Ela sempre teve o pé atrás. E eu queria só... Eu queria falar que eu acho que ela tem a pegada que a gente tinha com o Ben, só que ao contrário. Tipo, o Ben a gente não conseguia saber, mas hoje em dia a gente tem muito mais dúvida de, tipo assim, dúvida do que ele fala, né? Tipo, a gente acha que é muito mais mentira, que ele é um grandíssimo pau no cu. E com ela, a gente ainda tem esse pé atrás, mas eu acho que a gente tá indo mais pro outro lado. Tipo, não, mas eu acho que ela é uma pessoa boa, eu acho que ela tá falando a verdade, eu acho que é, tipo... Começou no mesmo ponto e tá indo cada um pra um lado. Meio que, tipo assim, ela tem um coração massa,
quer tomar atitudes boas, só que ela acaba sendo, tipo... tá pensando no dela, né? Merda, sacou? Obviamente. Então, os flashbacks dela mostram que ela é uma pessoa boa, né? Uhum. Que ela é uma pessoa Mas boa. o flashback do Ben mostrou que ele também era. Ele nem sempre foi um psicopatinha. Exato. Ele não nasceu um psicopata maluco. Ele só matou o pai. Mas assim... Mas ele era uma Justo, criança, claro, entendeu? E aí, o que virou a chave do Ben? Isso a gente discutiu Richard. Então, outro dia. Eu queria só lembrar de um fato que eu não mencionei e que eu acho importante para entender uma coisa, Hugão. Acho que foi você que falou no lance dela... sim, quando eu tava defendendo ela aqui. Aí você falou, mas eu duvido que a Juliet vai... Se ela soubesse que os outros iam morrer ali naquele plano do Jack, duvido que ela participaria e tal, mas ela tava ali participando. E eu falei, pô, Hugão, ela atirou num dos outros. Ela matou um dos outros. Aí você falou assim, mas pode ser que ela estivesse ainda seguindo o plano do bem. Só que aí, na hora que você falou isso, eu esqueci de um fato muito importante. Que depois que ela matou o Danny, os outros iam matar ela. É verdade. Punição, eles estavam julgando ela. E aí o Jack falava, meu irmão, não. Fala pra ela ser salva. Pra ela entregar a cartinha Um e dos tal. episódios mais odiados da série. Da tatuagem. E aí acabou que ela só levou um ferro quente. Uma marcada. Tatuagem. Só queria lembrar uma tatuagem. Só queria lembrar disso. E agora, já é o primeiro, né? Yes. É o top 1. Você. Gabi. Meu primeiro Tô curioso. é o Said. Meu primeiro não é o Sawyer dessa vez. Você nem botou o Sawyer. Bota Sawyer. Menções honrosas para Sawyer, obviamente, mas dessa vez ele vai ficar de fora. Apesar de eu ter achado ele um personagem bem legal também, entregou muito, e o ator entregou, o Josh Holloway entregou pra caceta. Sim. Principalmente nesse episódio do pai do Locke. Mas fica com o Said, porque é a mesma coisa, tudo que o Said fazia, eu ficava, é isso, caralho, Said, ainda bem que tem uma pessoa sensata nessa porra dessa ilha. E é isso, é o que a gente fala desde o começo, né? O Said é uma pessoa sensata, um emocional no lugar, inteligente pra caramba, sabe ler muito bem as pessoas. Também, tipo assim, foi extremamente importante em várias situações, tipo, o descobrir lá, falar, não, o Mikhail tá mentindo, ele tá falando isso porque ele não sei o que. Então, assim, eu acho que foi o personagem que eu mais torci assistindo, assim, falando, caralho, é isso, porra, bora time, sabe? E o quanto foda é ele todo amarrado, pegar o cara, fazer assim e ainda quebrar o pescoço. Nossa, ele é muito foda, ele é velho. pica. Ele é, Said é o cara, tipo, mano. Said é muito pica foda. em tudo. E Said. por isso, Said é meu primeiro lugar. Bom demais, merecido. Vai lá, Hugão. Meu personagem favorito dessa temporada. Caraca, é agora, hein, galera? Sawyer. Sério? Sério, papo reto. Mentira. Papo reto. Olha só, massa. Milagres Chocante, acontecem. chocante. Não, você botou a Juliet, quem foi o segundo mesmo? Foi o Loki. O Loki tem que ter, mano. Juliet, Locke e E Sawyer. Sawyer. Surpresa. Fiquei surpreso Falei que ia também. causar, Fiquei surpreso. Cara, essa temporada só é muito doido, mano. Ele já terminou a segunda temporada meio revoltos ali, daquele jeitão dele. E essa temporada, velho, foi tipo assim, meio com a quebra de toda aquela armadurona dele, tá ligado? Toda a redenção das paradas. Tipo, pô, ele começou a se envolver com a Kate. Agora, tipo, aparentemente um relacionamento ali, quando passou, né, na jaula, tipo, uma relação entre eles, um negócio bem de verdade, não era um golpe, ele tentando dar um golpe nela, saca? A gente começou a ver o lado mais vulnerável dele, Exatamente. né? Ele fazendo de tudo pra proteger a Kate, livrar daquilo ali, apanhando pra caralho, tomando um marca-passo no peito, que nem existia o marca-passo, era só um negócio, sacou? Então, tipo assim, o bicho sempre correndo atrás, escambau a 4, chegou agora no último episódio. Não, ainda teve aquele episódio que ele fez todo mundo, o Hurley fez ele tratar todo mundo bem. Não, esse episódio é demais. E no finalzinho ele todo feliz, né? Ele viu o tanto de bem que ele tinha feito, tipo, todo mundo bonitinho. meio que não gostava dele, ficava meio com o pé atrás pra ele ser otário com todo mundo e tal. O bicho viu e ele falou, pô, massa.
Ele deu uma mudadinha na chave. E no final ainda teve ele voltando, né? Falou, foda-se, vou sozinho. Eu vou lá salvar essa parada, não deixando... Ofendeu o Hurley de propósito pra ele não ir. Trancou o Hurley de novo no carro, né? Pro Hurley não sair. Protegendo, só ele tá tipo assim... Se mostrando preocupado com a galera, por mais que ele fique fechadão na dele... Ele não fala muito, né? Mas o bicho acaba demonstrando tudo. E isso eu achei do caralho. E a gente viu também ele... deixando o dinheiro todo pra filha que ele nem conheceu, né? Que ele nem... nunca viu. Não sabia se era ou não. Mas ó, pra mim o auge do Sawyer é ali mesmo, quando ele enforca aquele desgraçado, velho. Cara, essa cena toda aí, né? Olha, ali literalmente ele matou os demônios dele, tá ligado? Mais ou menos, né? Porque depois ele ainda fica bem bolado, Abalado, transtornado. Tanto que ele dá uma charopada no Loki depois. É porque esse pá, velho, agora ele tá meio sem propósito, velho. Exato, né? Porque qual era a missão da vida dele, mano? Aquela cartinha... Exato. Que pra ele mostrar pro cara, entendeu? Descobrir que era o cara pra matar. Ainda foi um escroto, aí o cara né? olha pra cá e fala blá, blá, blá. Porque eu acho que se o cara tivesse, tipo, sofrido e, meu Deus, desculpa, realmente, eu acho que teria sido diferente. Mas o cara foi tão otário que ele ficou, tipo... Mereceu, que? Era isso, né? Mereceu. Não, mereceu morrer sem o menor pingo de dúvida. Mas é isso, meu top 1 Sawyer. Boa. Ju? O meu primeiríssimo Kate. é o Sawyer também. Olha aí. Sawyerzada. Cara, o Sawyer pra mim... Tipo assim, na segunda temporada, foi uma das piores temporadas pra mim do Sawyer, assim. Tipo, eu detestei ele. E nessa, tipo assim... A gente vê como ele teve uma puta evolução nessa temporada, assim. Ele mudou muito, saca? E foi esse rolê que a Gabi falou, tipo, ele começou a se tornar humano, sabe? E ele começou, velho, a se importar com as pessoas e a querer ajudar as pessoas e, tipo, tá do lado da galera e começar a se envolver mesmo, né, com o pessoal ali, mesmo do jeitão dele, mas, sabe, tá mais ali com a galera e, tipo, mano, tudo que ele fez também foi muito pica. Sawyer primeiraço. Bom demais ser time Sawyer desde o primeiro dia. Tinha logo aqui, O meu primeiro... É a Kate. Eu queria colocar a Kate em algum eu vou colocar só pra irritar você. Mas o meu primeiro é o Desmond. Desmond. Cara, eu já queria ter colocado o Desmond só pelos aqueles poucos episódios que ele aparece lá na segunda temporada. Mas eu achei que, não... Eu quis colocar outros e tal. E eu tô achando muito massa que eu tô mudando assim, sem vontade, sem intenção de mudar. Eu tô mudando porque eu assisto agora de novo e eu vejo com outros olhos, como toda vez que a gente assiste Lost ou outras séries, a gente vê com outros olhos, de acordo com o momento que você tá passando na vida. Pô, o Desmond, cara, foi o responsável pelo o bagulho mais, pra mim, incrível dessa temporada, que é toda essa coisa com o Charlie e tal, e culminar realmente na morte do Charlie, né? E ele até o último momento, assim, ele tentou de novo salvar o Charlie. Ainda teve isso, velho. Ele falou, não, e sua boizinha, tipo... Exato, e sua garota. Ele tava disposto a, aí, né? Mesmo não sabendo se ia adiantar ou não, se ele ia conseguir ou não. Ele tava disposto a ir. Mas era hora do Charlie, na cabeça dele, se redimir, né? E aí mais menção honrosa ao Charlie por não ter deixado o Desmond e ter falado, essa pica é minha, deixa aqui comigo. Sim. Foi massa. É isso. Isso foi massa mesmo e, pô, essa cena é muito icônica. O Charlie de um lado e o... morrendo, né? E o Desmond de outro, tentando se conformar com aquilo. E o Charlie ainda avisando, gastando os últimos segundos de vida pra avisar o Desmond. Então eu acho o Desmond, ele, cara, sem contar também que aquele episódio dele, pô, eu acho muito foda o que ele... Fica lembrando das coisas como se ainda estivesse vivendo ali, né? Pode ser que, né? Pode ser que ele esteja vivendo mesmo, a gente não sabe direito o que está acontecendo ali, né? Mas, e o carisma absurdo, eu acho que ele tem um carisma incrível, cara. Tipo, ele abre a boca, fala aquele brother, aquele sotaque já fica... Come on, brother. Né? Mas é isso. Vamos botar aí também. Tô botando aí os votos dos apoiadores também e vamos ver como é que ficou o ranking de personagens dessa terceira temporada.
Beleza? Deixa aí seu comentário também. Quais são seus 3 personagens favoritos dessa temporada, tá? Tenta se desvencilhar das próximas. Eu sei que é foda. Eu sei que é foda, mas tenta. Beleza. Beleza? Muito obrigado, galera. Até mais. Valeu. Tchau.